Então, vamos começar com a primeira série do ano. Quantos querem ouvir da parte de Deus? Digam amém. Pessoal, nós queremos falar sobre esta série chamada A Vida Manifesta, a Fé Tangível. A vida manifesta, a fé tangível. Qual é o objetivo desta série no ano da vida? Qual é o objetivo desta série no ano da vida? Nós queremos combater mentiras, falácias, sofismas, enganos que são compartilhados e que são assimilados, abraçados por muitas pessoas sobre o que é ser igreja. Alguns meses atrás, alguém chegou para mim e disse: pastor, eu tenho uma dúvida, por que devo ir à igreja se eu sou a igreja? Quantos de vocês já ouviram um questionamento assim? Por que devo congregar com pessoas imperfeitas se a igreja sou eu? Por que não me poupar de tanto problema e desgaste? Ora, esta ideia é um engano que precisa ser combatido, porque um entendimento errado a respeito do que é a igreja, do que você é enquanto igreja, do que você é enquanto parte de um corpo místico, que é o corpo místico de Cristo, o entendimento errado sobre isso lhe trará muito prejuízo. É impossível você ter uma espiritualidade saudável, um cristianismo saudável, uma vida cristã plena, sem um entendimento correto a respeito do que dizem as Escrituras Sagradas sobre a igreja. Então nós queremos falar sobre a fé, a vida manifesta. A vida manifesta. Não uma vida em que o camarada chega para mim e diz: por que eu devo ir para a igreja se a igreja sou eu? Isso não é uma vida manifesta. Ninguém vai ver quem você é enquanto seguidor de Cristo dentro do seu quarto. Ou então na sua ilha pessoal, na sua experiência pessoal. O povo de Deus se reúne, entre outras coisas. Nós estamos reunidos aqui para dar um testemunho poderoso para essa cidade, de que nós pertencemos a Cristo. Domingo que vem, dia 11, o que teremos? Teremos o sacramento da Santa Ceia, onde daremos um testemunho poderoso a respeito do corpo e do sangue de Cristo. Não existe um cristianismo individualizado que traduza uma experiência completa de vida cristã. Não existe. Baseado nisso, eu quero compartilhar com você a primeira mensagem da série A Vida Manifesta, que se chama Um Cristianismo de Contato, o fim do cristianismo virtual. Um cristianismo de contato, o fim do cristianismo virtual. Uma das maiores vitórias que Satanás teve nos últimos 5 anos, por ocasião da pandemia, foi vender a ideia para muitos que tinham uma vida na igreja, muitos crentes inclusive, de que por causa dos cultos, ditos cultos online, eles poderiam trocar a vida comunitária por uma experiência virtual. Quantos de vocês conhecem alguém que abraçou o culto online como a sua única forma de igreja? Eu conheço várias pessoas que fizeram isso. Obviamente que essa foi uma vitória do diabo. Este foi um grande ataque bem sucedido do inimigo da igreja contra a própria igreja. Mas eu começo com a seguinte frase: Jesus não morreu por uma ideia. Jesus morreu por pessoas. Louvado seja o seu santo nome. Se você diz que ama a cabeça, você não tem o direito de ignorar o corpo. Seria a mesma coisa de eu chegar para vocês, homens casados aqui da igreja. Se eu chegasse para você, homem casado, e dissesse assim: olha, eu gosto muito de você, mas eu não suporto a sua esposa. Será que isso ia dar certo, sim ou não? Não é isso? Chegasse ali ou então alguém chegasse para mim e disse: olha, Rick, você é uma bênção, mas eu não suporto a tua mulher. Aquela cara de sonsa que ela tem. Né? Não é isso?
Isso não ia dar certo, irmãos. Não que a minha mulher tenha uma cara de sonsa, pelo amor de Deus. Uma mulher, um querubim de Deus, que não tem mácula, nem defeito. Que isso? Jesus não morreu por uma ideia, Jesus morreu por pessoas. Você não tem o direito de negar o corpo de Cristo. Em 2026, ou somos família de verdade, ou não somos nada. Então essa série é uma série que tem por objetivo destruir as falácias, as mentiras sobre o que significa ser igreja e desafiar, convocar a igreja a ser uma igreja de verdade, a ser uma igreja de contato, a ser uma igreja que sente o cheiro um do outro, a ser uma igreja que conhece a casa um do outro, a ser uma igreja que vive a hospitalidade e que rejeita falsificações satânicas do que é a igreja, como, por exemplo, igreja online. Não é isso? É isso? Agora abra sua Bíblia em 1 João, primeira carta do apóstolo João, capítulo 1, do verso 1 até o verso 4. E nós iremos começar a nossa jornada. Primeira João, carta do apóstolo João, capítulo 1, do verso 1 até o verso 4. Diz assim a palavra do Senhor: proclamamos a vocês aquele que existia desde o princípio, aquele que ouvimos e vimos com nossos próprios olhos e tocamos com as nossas próprias mãos. Ele é a palavra da vida. Aquele que é a vida nos foi revelado e nós o vimos. Interessante a similaridade do capítulo 1 de 1 João com o capítulo 1 da epístola, do Evangelho de João, melhor dizendo. Você vê uma correlação de palavras aqui. Lembra lá de João capítulo 1? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. No princípio era o verbo, a palavra. E aqui no versículo 1, ele é a palavra da vida. Aquele que é a vida nos foi revelado e nós o vimos no Evangelho de João e vimos a sua glória como a do unigênito de Deus. Então existem muitas similaridades, os comentaristas apontam, entre o início da epístola de João com o Evangelho de João no primeiro capítulo. Não é isso? Versículo 3: anunciamo-lhes aquilo que nós mesmos vimos e ouvimos, para que tenhamos comunhão conosco, e nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos, versículo 4, estas coisas para que vocês participem plenamente da nossa alegria. Logo, essa carta tem um objetivo muito claro: que o nosso coração, enquanto igreja de Jesus, se encha de alegria. Agora preste atenção nessa foto. Preste atenção nessa foto. Essa foto é de um cidadão chamado Chris Smith. Chris é um personagem muito interessante. Ele foi uma das primeiras pessoas que noivou uma inteligência artificial. E eu li essa matéria, e essa matéria partiu meu coração. Esse homem era um homem desesperado por ser ouvido e por ser amado. E ele começou a namorar uma inteligência artificial chamada Sol, dentro de um aplicativo. E depois de meses conversando com a Sol, a inteligência artificial, ele pediu essa inteligência artificial em casamento. Essa notícia foi amplamente divulgada, você pode achar aí no Google rapidamente. E quando a inteligência artificial aceitou o pedido de noivado dele, diz a matéria que Chris chorou copiosamente, de emoção. Agora, imagine você a tragédia que é essa notícia. Um ser humano, feito à imagem de Deus, chorando de emoção,
por ter sido aceito por um código de computador. Isso se chama separação espiritual. Isso é morte espiritual. Tentar preencher um buraco real com um consolo artificial. Mas será que muitos que dizem que participam do movimento de Jesus, dizem que participam da igreja, será que eles não estão fazendo o mesmo ao tentar criar um Jesus que é do jeito que eles imaginaram? Será que você concorda com isso? Nós estamos em 2026. Os últimos relatórios da Organização Mundial da Saúde diz que nós estamos vivendo uma epidemia global de solidão. Nunca estivemos tão conectados às mídias e os canais de comunicação no mundo, e ao mesmo tempo, homens e mulheres estão chorando para serem aceitos por namoradas artificiais no celular. As pesquisas dizem que as pessoas estão desesperadas por realidade. O mundo está doente por causa dessa loucura. E o perigo é que muitos estejam trazendo essa loucura para dentro da igreja. Criar um Deus virtual, criar um Deus imaginário, criar um Deus de escritório, um home office, de onde Deus despacha lá do céu, e Ele fica despachando, Ele resolve os problemas do mundo, mas Ele não tem nenhum tipo de contato conosco. Eu não consigo viver num mundo assim. Em 1 João, capítulo 1, nós iremos ver como é que Deus resolve então esse problema. Primeiro, o drama da distância. Quando Deus não consegue nem quando você não consegue nem tocar Deus e nem ser tocado por Deus. Esse é um problema que nós estamos enfrentando hoje. Não é isso? E segundo, a solução que Deus apresenta: a invasão do Deus presente. Quando Deus nos cura pela sua presença. Quando Deus nos cura pela sua presença. Então eu peço que você leia junto comigo agora o versículo 1 mais uma vez, e nós iremos falar do primeiro ponto, o drama da distância. Quando você não consegue nem tocar e nem ser tocado por Deus. Diz assim o versículo 1: proclamamos a vocês aquele que existia desde o princípio, aquele que ouvimos e vimos com os nossos próprios olhos e tocamos com nossas próprias mãos. Ele é a palavra da vida. Queridos irmãos, nós precisamos entender o contexto. O que é o contexto? É a razão pela qual o apóstolo João está falando essas palavras. Ora, se ele está escrevendo uma carta, geralmente os apóstolos escrevem cartas para corrigir alguns aspectos de prática e doutrina dentro das igrejas. E existia um problema dentro da igreja que motivou João a escrever uma carta. Ora, se eu tenho um problema dentro de uma das igrejas, eu preciso mandar uma carta, eu preciso me comunicar com alguém para tentar corrigir isso. E qual era o problema? Uma heresia muito antiga, chamada gnosticismo, certo? Irmãos, pastor, o que raios é o gnosticismo? É uma heresia muito antiga, como vocês podem ver, lá do primeiro século. Na verdade, o gnosticismo era uma heresia grega, de origem grega, que dizia que a matéria era descartável e somente o espírito prestava. Era uma heresia que dava uma super importância para o espiritual. E se o seu espírito estivesse purificado, você poderia sujar o seu corpo. Você não precisava cuidar do seu corpo. Logo, você tinha muitos que eram adeptos dessa heresia, que, por exemplo, não tomavam banho. Outros se envolviam em toda sorte de perversão sexual, sujando e degradando o seu corpo, porque afinal de contas, nesta heresia, o que importa é só o espírito, é só o espiritual, é só o virtual, é só o abstrato, e logo eu não preciso cuidar do meu corpo, não preciso santificar o meu corpo. E o apóstolo João, então, na mesma linha dos outros apóstolos, ele chega para acabar com esta falácia. Porque o cristianismo, eu acho que é uma das únicas religiões que dá importância devida ao corpo.
a matéria, a dignidade do ser humano em sua inteireza. Então esse é o contexto. João está combatendo a heresia do gnosticismo. Por isso que ele vai dizer: proclamamos a vocês aquele que existia desde o princípio, o Verbo. Até aí os gnósticos estão concordando, certo? Não, ele existia, é o Verbo. Mas aí João não para por ele, ele diz assim: não somente ele existia desde o princípio, como também o ouvimos e o vimos com os nossos próprios olhos. Ou seja, esse Jesus que nós estamos pregando, ele não é só Espírito, mas nós o vimos com os nossos próprios olhos e tocamos esse Jesus com as nossas próprias mãos. Em outras palavras, o cristianismo de verdade não é virtual, é um cristianismo em que Jesus é visto e tocado. Você entende isso? Esse é o cristianismo de verdade. O drama que nós vivemos hoje em dia é o drama de Chris, que nós vimos ainda agora. Não é o ateísmo. Inclusive esse cara é um padre da igreja ortodoxa. Mas eu quis salvar essa informação para agora. Não é o ateísmo. As pessoas têm a sua espiritualidade. O problema é a falta de um cristianismo. Então vamos lá, o problema não é o ateísmo. Inclusive o ateísmo está em derrocada, inclusive nos países pós-cristãos, como os países da Europa, os países ricos da Europa. As pessoas estão voltando a ser cristãs, ou então estão indo adorar o demônio, mas ninguém mais aguenta ficar sem uma religião, porque o homem é religioso, incuravelmente religioso. Sartre dizia que o homem é homo religioso, que é um homem, não tem um homo sapiens? Pois é, além de homo sapiens e mulher sapiens, o homem é incuravelmente religioso. Nós precisamos de uma religião. Se nós não adorarmos a Deus, nós iremos adorar o diabo ou as suas manifestações, né? Então nosso problema não é o ateísmo. O ateísmo está até acabando já. Deus vai Cristo, que é Senhor sobre tudo, destruirá debaixo dos seus pés o ateísmo. O problema é um cristianismo que não toca as pessoas. O problema é um cristianismo onde Cristo não é real. Essa é a importância, por exemplo, de você estar aqui semana que vem. Por quê? Porque semana que vem Cristo é real, através do seu corpo e do seu sangue. Não é isso? Do sacramento da Santa Ceia. É uma refeição com o Filho de Deus. É uma refeição em que Cristo se faz presente. Então venha com a sua melhor roupa. Venha com o seu melhor perfume. Porque o cristianismo que eu quero é um cristianismo de verdade, onde Deus não foi mandado lá para cima e ficou lá isolado de nós e dos nossos problemas. Então, João inicia a sua carta de 1 João, capítulo 1, versículos de 1 a 4, destruindo essa distorção. Olha, Jesus, ele não é gnóstico. Jesus tem corpo, Jesus tem pele, Jesus tem carne. Jesus pode ser visto e tocado, aleluia. E Jesus era profundamente humano, e nós já iremos olhar as implicações disso. Quantos estão entendendo até agora, digam amém. Queridos, então, João destrói o gnosticismo, e você deve rejeitar também. Pastor, como é que o gnosticismo se mostra para nós hoje em dia? Hoje em dia o gnosticismo se chama: eu amo Jesus, mas não preciso da sua igreja. Isso é gnosticismo. A pessoa que acha que inventou a moda dos desigrejados, você já ouviu falar disso, dos desigrejados? Aqueles que se machucaram com a igreja. Aquele que acha que inventou isso como se fosse uma coisa nova, está incorrendo numa heresia de mais de 2000 anos. Essa heresia é velha. Hoje em dia o gnosticismo é: eu amo Jesus, mas não preciso da sua igreja. Ou então, a igreja sou eu. Isso é gnosticismo. E aqui eu preciso ser cirúrgico com a nossa geração. Por que estamos satisfeitos com o Jesus que vive nas nossas redes sociais, mas que nunca interfere na nossa vida real? Inclusive, uma das metas para esse ano de 2026, que eu fiz com a minha esposa,
E nós fizemos um pacto, Lorena e eu, que na nossa casa nós iremos restringir pesadamente o número de horas e o número de interações que nós teremos com a rede social. Na verdade, isso era uma coisa para a qual Deus já estava me direcionando há um tempo. E já há alguns meses, hoje eu limito o meu acesso à rede social a 1 hora por dia. De 24 horas eu tenho 1 hora de rede social por dia, e muitas vezes nem 30 minutos fico. E como a minha vida tem melhorado, meus irmãos, porque eu quero um Jesus que interfira na vida real. Eu não quero um Jesus que fique preso à rede social. Agora observe o texto mais uma vez. João dá evidências, João dá dados. Veja o versículo 1 mais uma vez. Proclamamos a vocês aquele que existia desde o princípio, aquele que ouvimos e vimos com os nossos próprios olhos e tocamos com as nossas próprias mãos. Essas palavras no grego original, elas dão a ideia de uma investigação demorada. João não está sentindo Jesus. Você já viu esse crente que quer sentir a presença de Jesus? Ai, pastor, eu senti um arrepio, eu senti a presença de Deus. Sabe o que é isso? Gnosticismo. É uma fé movida por sensações, por cargas de dopamina. O seu cérebro é estimulado por uma experiência religiosa que não é real, é ficção. É por isso que tantas pessoas em muitas igrejas do Brasil dão amém e glória a Deus para as piores heresias que existem, não é isso? Eles olham uma heresia num telão de LED, uma experiência de adoração extraordinária, e eles começam a dizer amém, aleluia e glória a Deus para os piores absurdos que aquele pregador está falando. Porque essas pessoas, elas estão presas em sentimentos. Mas João não trabalha com sentimentos, João trabalha com fatos. O perigo de ignorar os fatos sobre Jesus é fatal. Irmãos, a fé de vocês tem que ter fatos. Cristãos não se movem por vista, se movem por fé, mas a nossa fé é racional. Vocês lembram da ressurreição? Paulo vai falar a respeito da ressurreição, de que o evento da ressurreição era um evento histórico, que havia sido testemunhado por várias pessoas. Ou seja, a fé cristã é uma fé que as pessoas podem ver e testemunhar. Isso aqui é verdade, porque eu vi com os meus próprios olhos. Agora, Paulo nos alerta sobre isso também. Não é só João que fala sobre isso, Paulo alerta sobre isso também. Veja Colossenses 2, de 8 a 9. Vamos ler juntos aqui no telão? Vamos lá no 3? Dá para ler aí? Vamos ler junto no 3. 1, 2, 3. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Sabedoria de Deus para a tua vida. Quantos querem nessa noite? Se o teu cristianismo não participa do corpo de Cristo, se você não abraça o corpo de Cristo, você é presa fácil. Se você não abraça aquele que habita corporalmente na história, você é presa fácil. Você é presa fácil. Agora você precisa entender a consequência de rejeitar esse Jesus histórico. Você precisa entender a consequência de querer viver por emoções. Os crentes que vivem por emoções, os crentes que hoje estão adorando a Deus, mas amanhã, quando bate uma onda de tristeza, não confiam mais em Deus, não acreditam mais nas promessas de Deus, esse tipo de crente está em grande perigo. Os crentes que não vivem uma vida cristã corpórea, em que eu posso tocar você, você pode me abraçar, nós podemos orar juntos e dar as mãos. Os crentes que não vivem isso, precisam entender a gravidade e as consequências, sim ou não? A consequência disso é que
Um cristianismo que não toca ninguém, não salva ninguém. Vocês lembram de João capítulo 1, o Evangelho de João? O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Se o Verbo não tivesse se feito carne, todos nós estaríamos perdidos. Se o Verbo, que era a palavra de Deus, a segunda pessoa da Trindade, se ela não tivesse feito carne, e lembre-se do nosso calendário litúrgico. Vocês lembram do nosso calendário litúrgico? Qual é o tempo que nós estamos vivendo agora? A Epifania, não é isso? A revelação. A revelação de Deus. 2 semanas atrás nós estávamos onde? No advento, na encarnação do Filho de Deus. Agora nós estamos no tempo litúrgico da revelação. Dentro do dentro do ano da vida, no nosso planejamento. Então, se esse Verbo não tivesse se revelado, todos nós estaríamos perdidos. Por quê? Porque fantasma morre na cruz, gente. Fantasma pode sangrar? Fantasmas não têm sangue para derramar. E não pense que você pode ter um cristianismo verdadeiro sem tocar Jesus e sem andar com Ele. Hoje em dia nós temos os crentes que reinventam a roda, que é justamente esses exemplos que eu dei do pessoal desigrejado. Veja bem, geralmente é um intelectual, um religioso intelectual de esquerda, que ele vai dizer algo mais ou menos assim: mas você não entendeu direito a nuance do texto, o que Jesus queria dizer na verdade é que nós somos a igreja, então nós não precisamos estar junto com as outras pessoas, e pipipi, papopó. E é isso que as pessoas dizem: olha como eu sou espiritual, eu não vou me misturar com essas pessoas tão pecadoras. Mas existe o outro lado também, que é a mesma heresia, que é a pessoa que se acha indigna demais. Ai, pastor, eu sou tão pecador, eu sou tão miserável, eu sou o pior dos pecadores, Jesus nunca vai me aceitar, então não posso ir para a igreja. É o mesmo pecado, a mesma heresia. Crentes que pensam assim estão confiando na sua própria emoção. Crentes que pensam assim estão tentando ressignificar a igreja sem receber a autoridade de Cristo, o Senhor da igreja, para tal. Agora, veja o que diz Jeremias 17:9, leia comigo, todos juntos, vamos lá? No 3? 1, 2, 3. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Você quer viver a sua vida cristã assim? Você entende a implicação de viver uma vida cristã baseada em experiências? Eu acho que é isso, eu sinto a presença de Deus. Você precisa rejeitar isso. Eu não estou dizendo, irmãos, que na sua experiência religiosa com o Senhor, você não vai ter momentos extraordinários, experiências sobrenaturais. Não estou dizendo isso. Eu acredito que Deus faz tudo isso. O problema é quando você inverte o padrão das Escrituras, o padrão da Bíblia, e você começa a menosprezar aquilo que Deus escreveu, a lei do Senhor que é perfeita, a lei do Senhor que restaura a alma, e começa a confiar no seu coração, que segundo Jeremias 17:9 é enganoso, perverso. Pastor, o que isso tem a ver com a minha vida? Amanhã eu vou pegar aquele ônibus, ir para o meu trabalho, vou pegar um trânsito abençoado. O que isso tem a ver com a minha vida? Ora, pare de viver a ilusão gnóstica, né? Não seja um herege. Pastor, mas eu venho na escola eu venho aqui no mega discipulado, o senhor ensina a Bíblia, a gente faz a tarefa, eu ouço as pregações. Não estou falando disso, eu estou falando na prática. Muitos cristãos são gnósticos na prática. Eles acham que se eles fizerem uma oração, na verdade a nossa cultura é uma cultura gnóstica. Muitas pessoas vêm à igreja, levantam a mão, dizem que vão aceitar Jesus,
mas não se santificam, não vivem uma vida de santidade, não serve. Tem uma música que papai gostava de cantar, que era: cantai, orai, santificai o corpo. Não é isso? Cantai, orai, santificai o corpo, de vestes brancas adornai o corpo. O que são as vestes? Apocalipse deixa claro: os atos de justiça, as ações de obediência, as ações de mortificação da carne. Os crentes dessa igreja têm que levar Deus a sério, têm que mortificar a carne. Você tem que começar este ano fazendo um propósito de jejum. Os crentes não estão jejuando, vocês não estão buscando a Deus, e vocês têm que buscar a Deus. Eu preciso buscar a Deus. Nós precisamos do Evangelho, nós precisamos nos humilhar na presença, nós precisamos chorar mais, precisamos orar mais. Amém? Eu comprei um livro que chama Vale da Visão. Quem já ouviu falar desse livro? Bota aí, João, acha aí na internet, tenta botar aí. Daí a primeira dica de livro do pastor Rick para a igreja. Vocês vão comprar esse livro essa semana, quem puder, é claro. Não é isso? Ele vai botar aqui. Esse livro é muito bom. Eu sou um cara com a mente extremamente desorganizada. Inclusive, eu há algum tempo já tenho colocado toda a minha vida em sistemas para organizar a minha vida. Eu sou uma pessoa com a mente desorganizada. Às vezes eu vou orar e aí a minha mente começa a viajar e eu já estou orando: Deus abençoa os meus pecados, não é isso? Quando a nossa cabeça está: Deus abençoa o inimigo, né? Não pode, irmãos, a gente tem que ter clareza, às vezes um roteiro de oração. E eu comprei esse livro chamado Vale da Visão, que é uma coletânea de orações puritanas. Tem ali, acho que mais de 300 orações dos puritanos, e isso me ajuda a orar. E eu faço uma técnica de ancoragem. Né? Você ancora a sua oração naquela oração, junto com a palavra, junto com a Bíblia. Porque para quem tem a mente como a minha, que é uma mente muito desorganizada, uma mente muito que fica às vezes, né, vagando, eu preciso de um roteirinho para orar. Isso tem me ajudado muito, porque eu disse para Deus: Deus, eu preciso orar, e eu preciso ter um sistema de oração em que eu precise te buscar mais, e eu preciso santificar o meu corpo, porque a fé cristã e a religião verdadeira é uma religião corpórea. É uma religião em que você tem que santificar o corpo, cuidar do corpo, buscar a Deus com o seu corpo. Então pare de viver um cristianismo. Essa é a primeira aplicação. Pode tirar foto aqui do livro Vale da Visão. Eu acho que está em promoção na Amazon. Chega rapidinho na sua casa. Todo mundo tem que comprar esse livro para poder orar mais. Orar mais. Você precisa orar mais. E quinta-feira tem Beré Intercessão. A gente precisa orar. Não importa o que aconteça, precisamos orar, precisamos buscar Deus. Não é isso? Irmãos, então pare de viver um cristianismo onde você precisa sentir o tempo todo. Pare de medir Deus com arrepio. Eu conheço gente que, se não se arrepiar, Deus não falou com ela, não é isso? Eu quero sentir um arrepio. Eu sempre conto a história de uma amiga minha da Jocum, que ela estava, né, andando ali com o Senhor, nos seus primeiros passos com o Senhor. Ela disse assim: eu acho que Jesus não me ama. Valei-me, Jesus não te ama. O que está acontecendo? Por que Jesus não te ama? Eu não sinto a presença de Deus. E aquilo ali foi me enchendo, né? Porque ela já estava reclamando daquilo há muitos e muitos tempos. E todo o nosso grupo de amigos já estava por aqui com essa irmã, porque toda vez ela dizia que Deus tinha abandonado ela, porque ela não sentia a presença de Deus. E aí eu tive uma epifania, uma revelação. E aí eu disse para ela: tu quer sentir? Eu quero sentir. Ela disse: eu disse assim: então pega o teu dedo e bota na tomada, e tu vai sentir rapidinho.
Aí ela ficou magoada comigo, passou vários dias sem falar comigo. Um absurdo essa resposta. Mas é isso, gente, o que eu estou querendo dizer é: a obsessão por sentir a presença é muitas vezes uma busca por dopamina. A gente quer um cristianismo dopaminérgico. Eu vou pregar sobre isso esse ano aqui na igreja. Um cristianismo dopaminérgico. A gente quer dopamina, a gente quer... a gente quer sentir. E isso é um dos principais sinais de imaturidade. Sabedoria de Deus para a tua vida. Sabe o que é uma fé madura? Sabe o que é uma fé madura? Vamos ler juntos o versículo? Bota aí, todos em voz alta, no 3. 1, 2, 3. Não amem o dinheiro, estejam satisfeitos com o que têm, porque Deus disse: não o deixarei, jamais o abandonarei. Por isso, podemos dizer com toda a confiança: o Senhor é o meu ajudador, portanto não temerei o que me podem fazer os mortais. Isso é uma fé madura. Mesmo quando você não sente, mesmo quando você acha que Deus te abandonou, você pode dizer: Deus não me abandonou. Sabe por quê? Porque Ele disse: não vai me deixar. Aleluia. Não vai me abandonar. E por isso eu posso dizer que Ele é o meu ajudador. Mesmo que eu não sinta, mesmo que eu não estou no clima de acreditar em Deus, não importa, com todo respeito, o que você acha. O que importa são as promessas de Deus, e nelas nós temos o sim e o amém em Cristo. Além disso, pare de usar: irmão, eu estou com você em espírito. Você já viu esses crentes? Você tem raiva de crente que quer ser mais crente do que Jesus? Você tem raiva desse tipo de crente? O crente que quer ser mais crente do que Jesus. E ele diz assim: olha, eu estou com você em espírito. Irmãos, Jesus não estava em espírito. Jesus estava com espírito quando o seu corpo não estava mais presente. Vocês lembram da história? Enquanto eu estou aqui, é importante que vocês festejem, porque quando eu for embora, vocês vão chorar, mas eu mandarei o Consolador. Para João, o amor sem matéria é hipocrisia. Pare de enviar emojis orando. Tem alguns irmãos aqui da igreja que estão para acabar, com aquele emojizinho da oração. Qualquer coisa, o cara não coloca um ai, não fala nada no grupo do WhatsApp, é só... Está quase acabando lá. Não pode. Você precisa do corpo físico. Você precisa visitar. Inclusive está aberta a temporada de visitação pastoral na igreja. Então, se você quer uma visita pastoral, fale na secretaria ou diretamente conosco, na secretaria virtual, lá no WhatsApp, e nós iremos visitar você. Vai ser uma bênção, Prepare lá um café para a gente, um beiju, e vai ser uma grande bênção para a glória de Deus. Mas nós iremos visitar já, a partir dessa semana. Visite as pessoas. Pare de usar estou com você em espírito como muleta. Pare de usar estou com você em espírito como muleta. Esse é o problema. Esse é o problema. Agora, meus irmãos, nós temos a solução. O problema é o drama da separação. É o drama do afastamento. Quantos entenderam o que eu preguei até agora? Digo amém. Agora nós temos a solução que Deus nos dá, que é a invasão do Deus presente, quando Deus nos cura pela sua presença. Eu vou ler o verso 2 até o verso 4, e depois nós iremos fazer as leituras adicionais juntos. Aquele que é a vida nos foi revelado, e agora nós o vimos. Agora testemunhamos e lhes proclamamos que Ele, Jesus, é a vida eterna. Jesus estava com o Pai e nos foi revelado. Mesma linguagem de João capítulo 1. Anunciamo-lhes aquilo que nós mesmos vimos e ouvimos, para que tenham comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Ora, é com o Pai que é Espírito, e o Pai é Espírito, Deus é Espírito, e nós o adoramos em espírito e em verdade, mas nós o adoramos em nome de Jesus, que tem um corpo físico. Essa é a importância de todos nós sermos profundamente trinitarianos na nossa adoração.
Nós adoramos o Pai na igreja, no nome do Filho, por meio do Espírito, não é isso? Não é isso que a gente faz? Nós adoramos o Pai em nome do Filho, por meio do Espírito. É por isso que na oração de invocação, às vezes você não entende o significado teológico por trás disso, mas nós estamos fazendo uma oração de invocação a Deus Pai, em nome do Filho, por meio do Espírito. E eu digo que o teu Espírito tenha livre curso no nosso meio, não é isso? É assim que a gente faz. Então, a resposta divina que Deus dá é essa. O problema moderno é um Deus digital, é um Deus virtual, mas a solução que João dá é violenta. E ele vai dizer assim: a vida, quem é a vida? Cristo é a vida, Ele é o caminho, a verdade e a vida. A vida foi revelada. A vida rompeu no nosso meio. Ela foi revelada. O termo grego aqui significa arrancar do esconderijo. A vida foi revelada, ela foi tirada da escuridão, ela foi tirada da ignorância e foi mostrada para todas as pessoas. Agora, meus irmãos, Deus é gente. Amém? E crente tem que ser gente que chora, que ri, que não é chato. Você conhece um crente chato? Não seja um crente chato. Diga para a pessoa que está do seu lado: não seja um crente chato. Você queria uma palavra profética? Você queria uma palavra profética para 2026? Essa é a palavra profética que eu queria dar para você. Não seja um crente chato. Eu louvo a Deus porque a nossa comunidade, com todos os seus defeitos, que nem são tantos assim, né? Mas nós temos uma vida de comunhão, comunal, não no sentido de comunista, mas uma vida de comunhão leve, uma vida leve, uma vida alegre, e todo mundo se gosta, ou então pelo menos a maioria, todo mundo conversa, todo mundo tem livre acesso à casa do outro, a gente ri junto, a gente resolve os nossos conflitos e logo depois estamos novamente em comunhão. Louvado seja Deus. E que em 2026 isso seja mais enfatizado, que tenhamos mais hospitalidade, que tenhamos mais amor, que possamos viver uma vida comunitária profundamente enraizada no Evangelho e na corporalidade de Cristo. Irmãos, o termo aqui então é: a vida foi revelada, isso é, ela foi arrancada da ignorância e foi manifestada a nós. Deus é gente e crente tem que ser gente, e se o Verbo precisou se tornar gente para nos salvar, quem nós somos para achar que um cristianismo longe da gente, longe de corpo, é suficiente? Então vocês têm que vir para a igreja. É isso que eu estou querendo dizer para vocês. Não é para ser ambíguo quanto a isso. É impossível você ser cristão e dizer que é um seguidor de Cristo e odiar a sua noiva e odiar o seu corpo. Vocês precisam aparecer todo domingo com a sua família para adorar a Deus. Vocês entendem isso? Amém? Porque é impossível. Se Cristo se tornou o Verbo para salvar as pessoas, se Ele se encarnou, nós precisamos encarnar também. Agostinho de Hipona capturou essa visão ao dizer: o Verbo se fez carne para curar aquilo em nós com o qual pudéssemos ver o Verbo. O Verbo se fez carne, em outras palavras, para curar a nossa cegueira espiritual. E a primeira coisa, uma pessoa, eu já vi isso acontecer várias vezes. O camarada não é convertido e ele é todo cheio de si, extremamente arrogante, às vezes aí ganha o seu alto salário, extremamente racista, preconceituoso, não gosta de pobre, e aí ele ai germes, eu não quero ficar perto dessas pessoas, meu Deus, me tira daqui.
E aí Jesus salva o indivíduo, e a primeira coisa que ele desenvolve é um profundo amor pelas pessoas, não é isso? Você já ouviu isso acontecer? Quando nós somos regenerados do Espírito Santo, o Verbo que se fez carne cura os nossos olhos para que nós... Então é como a experiência do apóstolo Paulo, as escamas caem dos olhos e nós começamos a ver coisas que antes nós não víamos. Nós começamos a amar a justiça que Deus ama. Quando Deus faz uma obra na nossa vida, começamos a odiar aquilo que Deus odeia. E quando pecamos, começamos a ficar profundamente decepcionados, tristes e destruídos, e não mais nos regozijamos no pecado. Essa é a experiência de todo crente, porque o Verbo se fez carne para curar o nosso olhar. Aleluia! Quantos de vocês precisam ter o olhar curado? A necessidade que Jesus teve de vir era porque, agora, essa parte interessante, qual era a necessidade de Jesus se tornar carne? Qual era a necessidade do Verbo se fazer carne? É porque Hebreus explica, vamos ler juntos no 3? 1, 2, 3. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para livrar todos que estavam sujeitos à servidão. Se a nossa servidão do pecado é na carne, Cristo teve que se fazer carne para que em carne pudesse nos libertar. Vocês entendem isso? É isso que o escritor aos Hebreus está dizendo. Por isso que Jesus teve que se tornar gente, porque como pelo homem um pecado entrou no mundo, também por um homem a salvação entrou no mundo. Jesus tinha que ser feito carne, o Verbo tinha que ser feito carne, para que eu e você pudéssemos ter uma plena e poderosa salvação. E por que Jesus fez isso? Versículo 3: anunciamo-lhes aquilo que nós mesmos vimos e ouvimos, para que tenham comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Queridos, a palavra comunhão é a palavra koinonia no grego. Quantos já ouviram essa palavra no grego? Koinonia. O que é koinonia? Koinonia, meus irmãos, hoje em dia a definição de comunhão é você tomar um café. Nos grupos de comunhão nós temos um café, não é isso? Nós comemos um pão de queijo, às vezes o irmão faz uma comida mais elaborada e todo mundo é abençoado. Mas koinonia na Bíblia não é tomar café, longe disso. No grego, koinonia significava um contrato, uma parceria vinculante, baseada em fatos. Quando João diz que a nossa koinonia com o Pai é com o Pai, com Jesus Cristo, ele está dizendo o seguinte: eu tenho um contrato com Deus Pai, eu tenho um contrato com Jesus Cristo, seu Filho, baseado em fatos. Que fatos, irmãos? Que fatos? Jesus morreu e ressuscitou, isso é um fato, amém? Logo, baseado nisso, eu tenho um compromisso com Deus, e você tem que ter um compromisso com Deus, porque se você foi alcançado por esta poderosa ressurreição, você tem um compromisso com Deus. Que fatos, irmãos? Olha, Jesus foi gerado de uma concepção imaculada, para que entrasse no mundo, na natureza humana, sem pecado, e sem pecado pudesse salvar-nos. Amém? Isso é um fato, e baseado nesse fato eu tenho um contrato com Deus, eu tenho uma comunhão, uma koinonia com Deus, é isso que ele está querendo dizer. E quando eu tenho uma comunhão com Deus, através de Jesus Cristo, qual é o resultado? Alegria. Em outras palavras, irmãos, é impossível você ter alegria de verdade, sem participar do corpo de Cristo. É por isso que muitos irmãos estão em depressão, não só por isso, mas muito por isso também, porque se isolam do corpo, porque se vão do corpo, não servem com dons e talentos, e quem não serve dá trabalho, quem não trabalha dá trabalho para mim, que sou pastor. E grande parte dos problemas pastorais que tenho que resolver são de pessoas ociosas que, assim como Davi, não estavam no posto de guerra e acabaram tendo seus olhos emprestados para a concupiscência e para a destruição. Mas se estivesse trabalhando, não teria caído. Então você precisa trabalhar na igreja esse ano. Você precisa exercitar a musculatura da sua fé através dos dons e talentos.
Você precisa vir para a cantata, você precisa participar como líder de célula, você precisa participar nas ações sociais que a gente quer fazer esse ano. Você precisa trabalhar. No Kids, no Criativo, no Louvor, na Adoração, você precisa trabalhar, porque quem não trabalha, dá trabalho. Quando nós estamos em Cristo, quando nós vivemos esse cristianismo corpóreo, quando nós temos koinonia, um contrato vinculante, assinado com o sangue de Cristo, qual é o resultado? Alegria. Veja o versículo 4: escrevemos essas coisas para que vocês participem plenamente na nossa alegria. Perceba que não é felicidade, felicidade é um termo mundano. A Bíblia não trata em termos de felicidade, a Bíblia fala de alegria. Na tua presença, a plenitude de alegria. É uma satisfação profunda de saber que a vida eterna é um bem que possuímos de fato e garantido com um fato histórico. Que fato histórico é esse, irmãos? A salvação de todos vocês, ela tem um fiador: Jesus Cristo de Nazaré. Ele morreu, mas ele ressuscitou, e muitas pessoas viram isso com seus próprios olhos. Logo, se ele morreu e ressuscitou, ele é o fiador da nossa ressurreição. Paulo diz que ele é o primeiro fruto da ressurreição. Sabe o que isso significa? Todos nós vamos morrer. Posso ouvir um amém? Mas temos um fiador da nossa ressurreição, Jesus Cristo de Nazaré. Isso significa que todos nós entraremos naquela cova, mas um dia sairemos de lá com corpos incorruptíveis para a glória de Deus e gozaremos da presença de Deus para todo sempre. Louvado seja o seu santo nome. Sabedoria de Deus para a tua vida. Não é libertador saber que a sua salvação não depende da sua capacidade de sentir? Às vezes você se sente salvo, às vezes você se sente que nem Deus te quer. Não importa. Nada disso altera o amor que Deus tem por você. Nada disso altera a graça que Ele colocou sobre você em Cristo Jesus. Aleluia. Pastor, a aplicação prática disso é o quê? Queridos, esse ano você deve abraçar. Pastor, qual é o tipo de cristianismo na prática que eu preciso ter esse ano? Você precisa abraçar um cristianismo que prova e vê. Prova, experimenta, trabalha, se envolve, é corpóreo, toca, sente o cheiro, se envolve. Porque se você não fizer isso, a sua experiência espiritual é comprometida. Vamos ler juntos aqui, Salmo 34, 8. Vamos lá, gente, em voz alta, no 3. 1, 2, 3. Provem e vejam que o Senhor é bom. Como é feliz o que nele se refugia. Vamos ler de novo? Provem e vejam que o Senhor é bom. Como é feliz o que nele se refugia. O texto de 1 João diz que koinonia, comunhão, é uma sociedade baseada em fatos. Sabe o que você vai orar hoje, daqui a pouco? Diz assim: Pai, as minhas emoções estão mergulhadas em dor. Pai, está difícil. Pai, não está fácil. Mas eu me ancoro no fato histórico. Que fato histórico? Eu posso até estar em dores, Pai, mas a Tua palavra diz que Tu é um homem de dores, que sabe o que é sofrer. Eu me ancoro nessa verdade de que o Senhor sabe pelo que eu estou passando. Senhor, eu posso estar no fundo do poço, mas eu me ancoro na realidade de que o Senhor subiu até o céu. Senhor, eu não tenho palavras para explicar como eu estou me sentindo agora, eu não tenho palavras para orar, mas eu me ancoro no fato de que o Senhor é um sumo sacerdote para todo sempre, e a Tua palavra diz que o Senhor se compadece de mim e viveu as mesmas coisas que eu vivi, que eu estou vivendo. Pai, eu me ancoro, Pai, às vezes eu sinto que vou morrer, mas eu me ancoro na realidade de que o Senhor morreu para que eu pudesse ter vida.
Essa é a comunhão que você tem que ter com Deus. É uma koinonia, um contrato vinculante baseado em fatos históricos, de que Jesus é bom, de que o diabo não presta, amém? O diabo é mentiroso, ele é pai da mentira, ele já está derrotado, aleluia. Romanos capítulo 16, e o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos seus pés. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, queridos, antes de nós terminarmos, eu preciso que você seja brutalmente honesto comigo. Diga para a pessoa que está do seu lado: seja brutalmente honesto. Quantos de vocês consomem conteúdos cristãos na rede social? Quantos de vocês já foram para as maiores conferências e melhores conferências? Vocês já ouviram os melhores sermões? Mas mesmo assim você continua ansioso, com uma fé morna. Você sente que os seus problemas consomem a sua mente. Você é consumido pela ansiedade dos problemas. E você sente que ninguém se importa. Quantos de vocês se sentem assim? Diga sim dentro de você, não precisa dizer sim para fora. Se você disse sim para essa pergunta, você entendeu o problema. Agora, eu preciso que você continue sendo honesto. Você admite que viver longe de pessoas da igreja torna a sua fé inútil? Quantos de vocês queriam ser úteis, ser mais úteis? Quantos de vocês queriam ter um propósito e sentir isso na vida de vocês? Quantos de vocês concordam que depender apenas das emoções, confiar apenas em vocês mesmos e no coração de vocês, só levou vocês para a confusão? Quantos de vocês concordam com isso? Quantos de vocês concordam, e aqui nós estamos concordando, que levar a vida na base da emoção, sem confiar nas promessas objetivas de Deus, só causa confusão? A gente concorda nisso? Se você respondeu sim para essa pergunta, então você entendeu a gravidade. Agora, deixa eu te dizer aqui o seguinte: se existisse uma garantia sólida, não um sentimento, mas um contrato assinado com o sangue de Cristo, do Deus que se fez carne, se você recebesse uma garantia sólida de que você teria alegria, independentemente das circunstâncias e do seu humor, se você recebesse uma garantia, um contratual assinada com o sangue de Cristo, de que você é útil, de que você tem um lugar no reino de Deus, de que você tem uma família de sangue, que é o sangue de Cristo, que vai te ajudar de verdade. Se você recebesse essas garantias, você trocaria a sua instabilidade, você trocaria a sua fé baseada em emoções por essa garantia agora? Sim ou não? Se você respondeu sim para essas 3 perguntas, então você não tem escolha. Você não tem outra opção. Você não tem outra solução. Só Jesus te basta. Jesus não enviou uma encomenda lá do alto. Toma aí, a salvação está indo por Sedex 10. Jesus não fez isso. Jesus rasgou o céu e sujou os seus pés na lama da Palestina e na lama dos nossos pecados. Jesus trocou a glória pela carne. Ele foi separado do seu Pai para que nós pudéssemos ter uma família e um pai. Jesus foi separado da sua família para que eu e você pudéssemos ter uma família. Jesus perdeu o seu sangue para que através do seu sangue nós pudéssemos ganhar a vida eterna. Jesus se tornou tocável. Jesus se tornou ferível. E pelas suas pisaduras e pelas suas feridas nós fomos sarados. Vamos ler juntos esse versículo. Vamos lá no 3, 1, 2, 3. Pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Jesus entregou a sua carne para que nós pudéssemos ser libertos da nossa carne e pudéssemos viver pelo Espírito. E se pelo Espírito
nós mortificarmos os feitos do corpo, inclusive o egoísmo de não servir, de ser inútil, de ser inconstante, certamente viveremos, louvado seja o seu santo nome. Para refletir e praticar, cadê os crentes nessa noite? Digam amém. Crentes, hoje vocês foram lembrados dos seus deveres. Que deveres, pastor? Materializem o amor em casa. Materializem o amor em casa. O maior desafio que eu tenho é ser um bom marido para minha esposa. É tratá-la com amor, dignidade e honra. Respeito e tratando-a como mais importante do que eu. Ou pelo menos tratando-a com o amor que eu tenho pela minha própria carne, porque de fato ela é. Se você não é casado, mas você tem um pai, honre o teu pai. Honre a tua mãe. Materialize o teu amor por eles. Honre-os financeiramente, se você tiver condição. Honre-os com palavras e ações. Cozinhe para eles. Respeite o seu marido, mulheres. Amem as suas esposas, maridos. Materializem o amor de vocês fisicamente em casa. Deem tempo de qualidade um para o outro e tratem o outro como digno de honra. 2. Ancorem-se nos fatos e não em sentimentos. Pastor, eu não sinto a presença de Deus. Não importa. Deus está presente, mesmo que você não sinta. Cristãos não se movem por vista, cristãos se movem por fé. E por último, pratiquem a comunhão real. Saiam do virtual. E aqui, isso aqui é virtual também, ó. Muitos de vocês, alguns de vocês, apenas estão virtualmente engajados com a igreja, assistem um sermão, vão para casa com a cabeça cheia de informação, mas isso é virtual, não há engajamento real, não há o discipulado na prática, e não é isso que Deus quer. A alegria completa que o texto de 1 João fala, Jesus fez tudo isso para que nele a nossa alegria fosse completa, exige presença, porque Jesus se fez presença, Jesus se fez carne, e a alegria só é completa com a carne, e a manifestação de Jesus, olho no olho, serviço, na igreja local e para o seu próximo. Essa é a vida manifesta, no ano da vida, a fé para a vida real. Agora, com os corações crentes, recebam a bênção do seu Deus, aquele que é poderoso para guardá-los de tropeçar e de apresentá-los sem culpa diante da presença da sua glória, com transbordante alegria. Ao único Deus sábio sejam dadas glória e majestade, domínio e poder, agora e para todos sempre. E a igreja concorda em fé dizendo amém, amém e amém.